16 de março de 1984. A cena era o corpo caído de Jeffrey, com um tiro na cabeça no meio do aeroporto de Baton Rouge. O atirador foi preso em flagrante com o revólver 38 e todo o crime foi transmitido ao vivo pela TV. Esse tipo de crime não precisa de muito conhecimento para saber que o quê? É uma execução. Agora, o motivo nos faz repensar se ele merece perdão ou não. O atirador, Gary Plochet, ele estava transtornado com o que Jeffrey fez com seu filho George. Sim, Jeffrey abusou de George por anos. Jeffrey era meticuloso, manipulador, agiu sem remorso algum. E tudo só foi descoberto porque em 1984, George, já com 11 anos, foi sequestrado pelo seu instrutor de karatê, Jeffrey Dulce. Eu sempre trago aqui casos que sirvam de alerta. E esse é um de extrema importância. As crianças, elas têm que ser alertadas, sim, dos riscos de serem vítimas de abuso infantil. Eu fico perplexa com pais responsáveis que dizem: meu filho não pode saber nada sobre sexo, sobre o que seria um abuso. Tem que saber sim. As crianças, elas são as maiores vítimas. Os pais devem ensinar aos seus filhos que determinados comportamentos não são permitidos. E que as crianças não devem ter medo de falar aos seus pais se algo do tipo ocorrer. Porque é o que mais acontece, elas têm medo. E foi tudo isso que faltou ao pequeno George. Conhecimento, conversa com os pais. Mas vamos ao caso. George Plochet nasceu em 27 de abril de 1972 e era o segundo de 4 irmãos de Leon Gary Plochet e June Plochet. Os outros irmãos eram Gary Jr., Mike e CC. George era considerado muito animado, uma criança com bastante energia, super inteligente, uma criança saudável, né? Ele amava esportes, principalmente futebol americano. Quando eu vejo essa história toda e a tragédia final, eu não consigo deixar de pensar que foi uma sucessão de eventos. Tudo começou no outono de 1982. Nessa época, as escolas distribuíam panfletos anunciando aulas, né? E tinha uma escola anunciando aulas de karatê, que ocorreriam após o horário escolar. Aí olha a coincidência trágica. George, que tinha 10 anos naquela época, não se interessou pela atividade e jogou o panfleto no lixo. Mais tarde, o irmão mais novo, Mike, chegou em casa com o mesmo panfleto. Os pais adoraram a ideia e matricularam não só o Mike, mas o Gary Jr. e o George. As aulas começaram em uma escola primária local, perto de onde os meninos moravam. As aulas começaram bem, mas depois de 2 aulas, o professor deu um golpe. Foi embora. Mas foi embora com todo o dinheiro das mensalidades já pagas. Todos ficaram frustrados. Com certeza não iriam acreditar em outro professor de karatê. Mas meses depois, a família recebeu uma ligação de um outro professor de karatê. Era quem? Jeffrey Dulce. Jeffrey Paul Dulce nasceu em 3 de fevereiro de 1959 e cresceu em Port Arthur. Ele foi um fuzileiro e era filho de Howard e Elia Dulce. Ele era um de 6 filhos do casal. Os pais de Jeffrey, eles se separaram e Elia, a mãe de Jeffrey, continuou morando em Port Arthur, que é uma pequena cidade perto da fronteira entre Texas e Louisiana, enquanto o pai, que era dono de um posto de gasolina, e um dos seus irmãos, que era montador de carpetes, eles se mudaram para Baton Rouge, aproximadamente 300 quilômetros de Port Arthur. Na adolescência, Jeffrey foi morar com o pai e o irmão. Só que não demorou muito, o pai acabou falecendo e ele ficou sozinho com o irmão morando lá naquela cidade. Em 1982, Jeffrey já estava trabalhando como instrutor de karatê. Foi quando ele resolveu ir para a cidade de Baton Rouge, dar aulas de karatê. Mas ele teria que vencer a desconfiança dos pais que foram enganados pelo professor anterior. Para isso, Jeffrey falou
diretamente com os pais, né? O quê? Queria compensá-los pelas mensalidades perdidas. Lógico, a pessoa vai ver, né, o dinheiro. Os alunos não precisariam pagar inicialmente. Claro que os pais adoraram isso, aceitaram matricular os filhos novamente. June e Gary também deram um voto de confiança. Mas assim, a June era esperta. Mesmo dando o novo voto de confiança, ela pediu para o irmão dela, o Robert, que era do gabinete do xerife, puxar a ficha policial de Jeffrey. Isso aí deveria ser aberto para todo mundo fazer isso. Mas nesse caso não ajudou não, porque Jeffrey tinha a ficha limpa. E aí com isso ela ficou aliviada, lógico. E com o passar do tempo, os dois começaram a confiar mais e mais em Jeffrey. Jeffrey era manipulador nato. Ele se mostrava simpático, muito solícito. Ele sempre estava com as crianças, até porque assim, ele morava no mesmo prédio da escola. Ele não tinha muito dinheiro, né? E aí com isso ele se aproximava mais e mais das crianças. E os pais viam isso com muito bons olhos, porque ele sabia lidar, né, ali com aqueles garotos. Os pais tinham tanta confiança em Jeffrey que ele costumava sair com elas para o cinema e até comer pizza juntos. Ele sabia como fazer a coisa. O nato, ele sabe como ir ali na mente tanto da criança quanto dos pais. Um mês após o reinício das aulas de karatê, Jeffrey já foi com um papinho na cabeça da June, dizendo que os filhos eram ótimos e que tinham um grande potencial. E aí ele até mencionou que liderava um grupo de crianças que participavam de competições em cidades vizinhas. E que de vez em quando costumavam ir ao cinema e comer pizza juntos. Lembra lá? Pois é, aí a June fez o quê? Deu autorização para o Jeffrey levar Jodie e seus irmãos ao cinema. E com o passar do tempo, Jeffrey foi ficando mais e mais próximos da família Plochet e ganhando com isso mais confiança dos pais de Jodie. Jeffrey ele foi se infiltrando na família, se tornando cada vez mais necessário emocionalmente para Jodie. A dependência ficou maior quando os pais dele se separaram. Jeffrey passou a dormir na casa do Jodie. Mudou a escola de karatê para um prédio bem perto da casa de Jodie. A imagem de Jeffrey como um cara bom e querido por todos era tão forte que nenhuma criança iria contra essa imagem que os adultos tinham. Realmente, Jeffrey sabia o que estava fazendo novamente. Depois de consolidar sua imagem, os toques em Jodie começaram. Mas não foi tudo de uma vez não, foi devagar. Primeiro foi nas áreas da coxa e virilha durante a prática de karatê. Ele disse a Jodie que a parte interna das coxas estavam tensas e precisavam ser esticadas. E então ele ajudaria a colocá-la ali em posições de alongamento. E ali ele vai passando a mão. Jodie, ele ficava desconfortável com aquilo tudo, mas ele também ficava desconfortável em falar alguma coisa, em ir contra aquele homem que todo mundo amava e que era bom para ele também. E aí Jodie escolhia acreditar que aquilo ali não era algo sério e que não valeria a pena falar isso para ninguém para não causar problemas a Jeffrey. E aqui entra um ponto que a intimidade entre eles estava meio que consolidada na frente de toda a família. Nos toques explícitos, não necessariamente, mas em selinhos. Jeffrey beijava Jodie de selinho na frente dos pais e nada acontecia. Gente, isso aqui, se eu vejo um negócio desse... Então, se Jeffrey faz uma carícia dessa na frente dos pais, a cabeça da criança fica como? Então, os outros toques não são nada demais. E dessa forma, os toques continuaram até se tornarem explícitos. E ficou muito mais sério quando Jodie ganhou um campeonato. Mas naquele momento ele disse para Jeffrey que não queria seguir no karatê e que achava o esporte idiota. Agora olha só, eu acredito que Jodie disse isso porque ele já estava muito desconfortável com todos aqueles toques. Ao dizer que o esporte era idiota, ele estava chamando Jeffrey de idiota. E claro, Jeffrey não gostou nada disso. Foi a partir daí que tudo ficou muito pior e muito mais agressivo. Mas mesmo assim, Jeffrey continuava confundindo a cabeça de Jodie.
O abuso tinha se tornado algo muito natural entre eles. Aí, em determinado momento, os dois se divertiam com atividades para crianças, aquilo que era muito bom para o George, e o George gostava, e depois disso o abuso acontecia. Como é que ficava a cabeça de George? Ele não queria angustiar ninguém, porque acreditava que aquilo ali iria parar, além de não saber como contar para os pais. Tanto que Jeffrey chegou a perguntar a George se ele contava aos pais dele sobre o que estava acontecendo. E George disfarçou perguntando sobre o que exatamente ele estava falando ou o que ele realmente fazia. Ali, nesse momento, Jeffrey entendeu que já tinha conseguido o que queria e que ele poderia fazer o que quisesse com George e ele não falaria nada a ninguém. O único da família de George que desconfiou foi o tio dele, que também se chama Jeffrey. Nem foi o da polícia, não. Ele viu o Jeffrey, professor, dar um selinho no garoto e ficou assustado. Lembra que eu falei do selinho? E aí ele ligou imediatamente para os pais de George. Mas os pais disseram o quê? Que não era nada demais e que o treinador era um cara legal e que só bastava ele conhecer o treinador para saber disso. Um ano de abusos se passaram e no início de 1984, Jeffrey disse a George que estava cansado e iria deixar aquela cidade. E que levaria George junto com ele para a Califórnia. George não levou a sério e nem falou isso para ninguém. A verdade por trás desse desejo aí de Jeffrey ir embora é que ele tinha dado vários golpes na cidade e precisava fugir. Ele estava tão ferrado que já tinha sido expulso do prédio em que morava e onde dava aula também, e estava vivendo escondido no depósito do lado de fora da casa de June. Ninguém sabia disso. No dia 19 de fevereiro de 84, às 9 horas da manhã, Jeffrey foi à casa de June pedir o carro emprestado dela, porque ele precisava ajudar seu irmão a colocar uns carpetes. O irmão tinha uma empresa disso, tá? Só que era uma mentira. Ele e o irmão tinham brigado e nem sequer se falavam. E June fez o quê? Confiava, emprestou o carro e deixou o quê? George ir com Jeffrey. Jeffrey estava simplesmente sequestrando George com o próprio carro de June. Passaram-se horas e nada deles retornarem. June acionou a polícia. Nesse momento aí, eu acredito que ela não suspeitava de nada ainda. A ficha dela só foi cair depois. E enquanto isso, Jeffrey levou George para a Califórnia. E lá mudou a fisionomia do George e a dele também. George era loiro, teve o cabelo pintado de preto. Jeffrey tinha barba, raspou a barba. A pessoa já fica com uma fisionomia diferente assim. 10 dias depois do sequestro, June recebe uma ligação de George. Eles já estavam, né, como eu falei, lá na Califórnia. Eles estavam num motel e Jeffrey permitiu George ligar, a cobrar para sua mãe. Só que Jeffrey não imaginava que a polícia estava rastreando as ligações da família. A polícia identificou o local da chamada e acionou a polícia da Califórnia. Enfim, Jeffrey foi detido. Mesmo depois de voltar para casa, George se manteve calado sobre o que havia acontecido com ele. Mesmo nos interrogatórios, ele não contou tudo. Mas os exames físicos feitos nele responderam todas as dúvidas das autoridades. Quando os pais receberam o relatório com o positivo do abuso, eles ficaram transtornados. Qual é o pai, qual é a mãe que não vai ficar? O Gary ficou tão fora de si que prometeu que Jeffrey. Normal. Só que ninguém imaginava que ele cumpriria o que ele disse. Na verdade, imaginava, tanto é que estavam ali um pouco com medo. Tanto imaginavam que esconderam do Gary que o Jeffrey ia ser extraditado, o dia que ele seria extraditado da Califórnia para a cidade, para Barrow Road. Só que Gary descobriu. No dia 15 de março, o Major Mike e Lieutenant Buddy Connor voaram para a Califórnia para extraditar Jeffrey de volta, né, para Barrow Road. Ao meio-dia do dia 16, Jeffrey embarcou e durante o voo ele contou que ele havia sofrido violência quando era criança, principalmente pelos namorados de sua mãe. Lembra que ela divorciou quando ele era pequeno? Aí ele falou que a mãe sabia de tudo e nada fazia. Nesse mesmo voo ele confessou ter morado George e outras 2 crianças. Para a polícia o número é bem maior, mas a polícia não
ia conseguir arrancar mais verdades de Jeffrey, porque Gary já estava esperando por Jeffrey no aeroporto. Ele e todas as estações de TV. Gary tinha chegado no aeroporto às 9h30 da manhã, estava desde aquele horário. Inclusive, ele tinha que ir buscar os filhos para passar o fim de semana com ele, mas pediu para os pais dele buscarem os netos. Gary usou um chapéu branco e óculos escuros e fingia estar ao telefone. Quando ele viu as câmeras serem ligadas, ele sabia que Jeffrey tinha chegado. Quando, enfim, ele viu o abusador de seu filho vindo na sua direção, ele sacou a pistola 38 e acabou com a vida de Jeffrey em questão de segundos. Um dos policiais, o Mike, que trouxe o Jeffrey, pulou em cima do Gary e o desarmou. O policial só perguntava para ele: por que você fez isso? Afinal, Jeffrey já estava preso, só que não iria pegar a prisão perpétua. Logo estaria solto. Por que Gary fez isso? O que você faria? Imagina a dor que ele sentiu de não ter protegido seu filho. É muito difícil julgar. Eu mesma não me arrisco a julgar. Sei que nada justifica tirar a vida de alguém, mas sei também que é muito fácil falar sem ter passado por isso. E tudo isso foi transmitido ao vivo, tá? E George logo ficou sabendo. E adivinha, ele ficou arrasado pelo fim de Jeffrey. Ficou com raiva do pai. Como assim? Como assim? Sim, minhas queridas. Esses sentimentos de amor e ódio pelo abusador é muito comum em vítimas de pedofilia. Gary foi condenado a 7 anos de prisão, mas o juiz converteu a sentença a 5 anos de liberdade condicional. Particularmente, eu fiquei feliz com a decisão do juiz. E você? Ficou feliz com essa decisão? O que você teria feito? Essa não foi a primeira vez e não será a derradeira vez que um pai toma uma decisão tão extrema assim. Aqui mesmo tem um vídeo de uma mãe que ela tirou a vida do abusador no tribunal de júri. É isso mesmo, eu vou deixar para você assistir no final, tá? E se você acredita que esse tema é importante, que mais pessoas devem assistir, por favor, compartilhe. Eu fico por aqui, veja o vídeo no final e eu te aguardo no próximo vídeo.